Ben-Sirá, capítulo 2. Paciência e fidelidade. Filho meu, se quiseres servir a Deus, apronta-se para seres posto à prova. Sê sincero de coração e não desistas com facilidade, nem desanimes nos tempos difíceis. Liga-te ao Senhor e não te afastes dele. E chegarás ao fim da tua vida respeitado por todos. Conforma-te com tudo o que te acontecer e suporta com paciência as situações penosas da tua humilde condição. Pois assim, como o ouro é provado pelo fogo, também aqueles que Deus aceita são postos à prova na fornalha da humilhação. Confia no Senhor e Ele te ajudará. Anda sempre no caminho direito e põe nele a tua esperança. Esperem na misericórdia do Senhor todos os que o temem. Não se afastem dele para não caírem. Se temem o Senhor, tenham fé nele e receberão sem falta a sua recompensa. Se temem o Senhor, esperem as suas bênçãos, felicidade sem fim e misericórdia. Pensem nas gerações passadas e reparem bem. Será que alguém que confiou no Senhor ficou desiludido? Será que alguém que continuou temendo ao Senhor foi abandonado por ele? Será que alguém que pediu a ajuda do Senhor não foi atendido? Pois o Senhor é compassivo e misericordioso. Ele perdoa os pecados e livra em tempos de aflição. Ai dos cobardes de coração, daqueles cujos braços se deixam cair. Ai dos pecadores que andam ao mesmo tempo em dois caminhos. Ai dos que sem fé deixam desfalecer o coração. Eles não serão protegidos por Deus. Ai de vocês que não ficam firmes. O que farão quando o Senhor vos vier julgar? Os que temem o Senhor não desobedecem às suas palavras. Os que o amam seguem os seus caminhos. Os que temem o Senhor procuram agradar-lhe. A lei do Senhor é um alimento que satisfaz aqueles que o amam. Os que temem ao Senhor estarão sempre prontos para o servir. Eles humilham-se diante dele e dizem: Senhor, para nós é melhor cair nas tuas mãos do que nas mãos dos seres humanos, pois a tua misericórdia é grande, tão grande quanto o teu poder. Essa foi a leitura do capítulo 2, pessoal, do livro Ben-Sirá, né, ou Eclesiástico, ou Sirácida também, né? São 3 nomes possíveis para a gente chamar esse livro, pelo menos. E aqui é interessante, estava conversando inclusive com minha irmã hoje de manhã, durante uma caminhada sobre esse tema, e a gente tem aqui, ó: Meu filho, se queres servir a Deus, apronta-te para seres posto à prova. Ser posto à prova, gente, envolve sair da zona de conforto. Não ficar na nossa zona de conforto, né? Eu acho que ele fala que, assim como o ouro é provado pelo fogo, então, ser colocado na pressão, ser realmente, acredito que chama sublimado, né, na alquimia. Não me recordo bem agora o termo. Deixa eu ver se é sublimado mesmo. Tenho quase certeza que é. Sublimar, significado. Isso. Na psicologia, a sublimação é mecanismo de defesa maduro no qual impulsos ou desejos socialmente inaceitáveis são transformados em comportamentos ou ações socialmente aceitáveis e produtivas. Agora vamos ver na alquimia. Na alquimia, sublimar significa a elevação e purificação de uma substância, onde o que é denso e inferior se transforma num estado superior, volátil e aéreo, representando a passagem do corpo para o espírito ou da matéria para a ideia pura. Psicologicamente, este processo envolve distanciar-se de um problema para observar com objetividade, permitindo uma nova perspectiva e libertação da energia para propósitos elevados. Então foi quase isso que eu busquei falar, mas só colocando melhor, né? Apronta-te para ser posto à prova, ser colocado na pressão mesmo, né? Tô falando óbvio aqui, mas para muita gente isso não é claro, gente.
só pensa que escolher viver com Deus é viver a vida fácil, mas tá escrito na própria Bíblia que nem tanto, né? E a gente vê por José, por Davi, por Moisés, por Salomão, que não é tão simples assim. Então, ser sincero de coração e não desista com facilidade. Está dizendo a mesma coisa, né? Você vai ser posto à prova. Não desista com facilidade e nem desanime nos tempos difíceis. Liga-te ao Senhor. Eu estava falando sobre isso hoje, né? Que eu estava dizendo para a pessoa que estava explicando para ela o que era hedonismo. Então, eu estava dizendo assim, ó, as pessoas estão ligadas no hedonismo, ou seja, a dopamina, o prazer, a facilidade. Então, elas buscam, ligaram a fonte dela de energia no hedonismo. É prazeroso, eu vou. Não é prazeroso, eu não vou. É fácil para mim, é gostoso, eu quero. Não é, vou sair daqui. Não é fácil, não é bom, não é gostoso. Então, as pessoas viciaram nisso, né? Nesse hedonismo, na busca, na vida em função do prazer. Só que ele está dizendo que você tem, que é exatamente o exemplo que eu usei hoje. Impressionante. Isso aqui casar tão bem. Desligar a sua fonte de energia do hedonismo e do prazer e se ligar a sua fonte de energia no infinito, no onipotente, no Senhor. Então liga-te ao Senhor e não te afaste deles. E chegará ao fim da tua vida respeitado por todos. Você vai ter um reator nuclear infinito de energia para você fazer suas coisas, porque você não vai se desanimar nos tempos difíceis. Você vai ser posto à prova e você não vai desistir, né? E você conforma-te com tudo o que te acontecer e suporta com paciência as situações penosas da tua humilde condição. Conformar, eu acho que aqui, não sei se a Bíblia erra, né? Mas vamos ver aqui, conformar, significado. Talvez seja uma forma de tradução, mas aceitar com resignação, resignar-se, acomodar-se, condescender. O que é resignar? Vamos lá, resignar. Porque o que a gente tem que tomar cuidado aqui? Porque com certeza esse conformar não é conformar e viver naquela condição e sem buscar uma saída, principalmente numa condição ruim, né, gente? É o óbvio isso, mas é você buscar a transformação, a mudança de vida, você entende aquilo, você respeita aquela situação, você se resigna com aquilo, você respeita a situação, a consequência lógica daquela para chegar naquele acontecimento, mas você não vai ficar vivendo aquilo para o resto da sua vida, você vai buscar como é que você faz a transformação, certo? Pois assim como o ouro é provado pelo fogo, também aqueles que Deus aceita são postos à prova na fornalha da humilhação. Confia no Senhor e Ele te ajudará. Anda sempre no caminho direito e põe nele tua esperança. Esperem na misericórdia do Senhor todos os que o temem. Não se afastem dele para não caírem. Não tirem sua fonte de energia de Deus e não pare de buscá-lo. Se temem o Senhor, tenham fé nele e receberão sem falta a sua recompensa. Então, gente, aqui dá vontade de ler tudo de novo, né? Porque é literal, mas ao mesmo tempo é profundo. A gente entende, principalmente conforme você vai entendendo por que as coisas são como são, você vai entendendo essa lógica de ter sua energia ligada realmente, sua tomada de energia, né? Ligada nesse reator nuclear, nessa energia infinita que é a fé em Deus. Ai dos que sem fé deixam desfalecer o coração, eles não serão protegidos por Deus. Ai de vocês que não ficam firmes, o que farão quando o Senhor vos vier julgar? Porque, gente, a gente tem responsabilidades dadas por Deus, né? Não sou eu que vou dizer a responsabilidade de ninguém, cada um tem que encontrar a sua, Deus vai lhe dar. Mas, inclusive, a gente tem que trabalhar como para Deus, né? Fazer bem feito, ter uma entrega. Os que temem o Senhor não desobedecem às suas palavras. Os que o amam seguem os seus caminhos. Os que temem ao Senhor procuram agradar-lhe. A lei do Senhor é um alimento que satisfaz aqueles que o amam. A lei do Senhor é um alimento que satisfaz aqueles que o amam. Gente, eu vou trazer isso aqui para um campo mais lógico, mas que é mais espiritual do que parece. Deus usou a sabedoria para criar o mundo. E a sabedoria estrutura as coisas. Por isso que a gente está em busca da sabedoria, para a gente entender a estrutura do universo, né? Nossa jornada é sobre a busca por sabedoria. Então, a partir do momento que você sabe que se você soltar isso aqui, se você soltar isso aqui, ó, a sabedoria já me disse, vai cair, caiu. A partir do momento que eu souber, se eu bater isso aqui em minha mão, pam, vai ter um efeito, eu consigo prever o efeito. Então, a lei do Senhor também é a lei que ele usou a sabedoria para construir. Se você tiver sabedoria e você entender a lei,
Você vai conseguir prever o que vem adiante. E quando você sabe fazer isso, isso é seu alimento. Por quê? Porque você sabe ver no futuro o que vai vir. Claro que Deus sempre vai dizer o próximo passo de tudo. Mas você consegue, ele vai te mostrando para você dar o próximo passo e você consegue aprender o que vai vir e tirar seu sustento dali, como um alimento mesmo, entende? Ou seja, mesmo no dia a dia, o trabalho melhor é dado para quem tem maior condição de prever o que vai acontecer. Quem atende o vendedor vai ser o que atende melhor o cliente, o atendente também, né? E assim por diante. Pelo menos deveria ser, só que devido aos problemas que a gente tem, acaba que as pessoas, como elas não vivem pautadas nisso, elas não fazem o trabalho exatamente como era para fazer, né, bem feito, consequentemente não colhem o que deveriam, não veem o resultado e não se motivam para continuar fazendo bem feito. A gente tem que fazer bem feito como para Deus desde o início, para que a gente consiga, em algum momento, colher o que seria merecido, apesar de a gente não merecer nada. Então, a lei do Senhor é o alimento que satisfaz aqueles que o amam. Os que temem ao Senhor estão sempre prontos para servir. Por isso que eu estou falando. A gente não merece nada, a gente está servindo. Deus já nos deu a vida, nos dá o alimento, nos dá, enfim, o que a gente tem. Eles se humilham diante dele e dizem: Senhor, para nós é melhor cair nas tuas mãos do que nas mãos dos seres humanos. Ora, e mesmo assim, se a lei do Senhor é pautada na sabedoria, a sabedoria tem envolvimento com a lógica, e quando eu falo aqui da lógica, gente, eu quero dizer a lei da causa e efeito, é melhor você entender a lei da causa e efeito e respeitar ela, e acreditar na lei do Senhor, em outras regras universais dadas por ele, do que cair nas mãos dos seres humanos que vão ser aleatórios e que vão te tratar de acordo com o humor deles, com o impacto que o ambiente tem neles, com a vivência que eles têm, com eles foram com sua cara ou não porque já tiveram experiência com outra pessoa. Pois a tua misericórdia é grande, tão grande quanto o teu poder. E aqui a gente tem o encerramento do capítulo. Mas fica aqui a reflexão, capítulo 2 do livro de Eclesiástico. Até mais, pessoal. Um abraço.